Para emagrecer não tem fórmula mágica. Basta ajustar hábitos alimentares e praticar atividades físicas. O tema do vídeo de hoje é justamente este, emagrecimento. E para falar desse tema tão importante, Carolina Sofia, aqui da cidade de Gaspar, ela que é nutricionista. Seja bem-vinda mais uma vez ao Valor Entrevista. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui novamente. Mudou algumas coisas, né, Carol? É. A gente evoluiu um pouquinho aí, graças a Deus. O estúdio tá novo, tem espaço de mentoria, tem um cafezinho bem gostoso, uma água e, claro, muito bom papo para mostrar para você aqui que acompanha o Valor Entrevista. Carol, vamos começar a entregar conhecimento e, claro, assuntos importantes aqui para os nossos seguidores. Qual o papel da hidratação na perda de peso? Já para a gente partir com chave de ouro, assim. Então, muito bacana a gente começar por esse assunto, porque a água realmente é fundamental, tanto na perda de peso, quanto para a nossa saúde em geral. O nosso corpo ele é feito 70% de água, então ele participa de várias mudanças. Exatamente, de várias mudanças no nosso organismo, né? Então é fundamental a gente ter o consumo adequado de água. E esse consumo ele precisa ser calculado, não é igual para todo mundo, né? Então a gente precisa calcular de acordo com o peso. Ah, tem esse macete aí, cara. Eu ia te perguntar, porque o pessoal diz, tem que tomar 2 litros de água. É isso ou não? Não, depende a pessoa, né? Depende a idade, Entendi. Mas principalmente depende o peso. Então, o cálculo que eu sempre sugiro para os meus pacientes é 35 ml multiplicado pelo peso. Mas existem algumas exceções, né? Então, atletas, por exemplo, eu atendo atletas, a gente aumenta para 50 ml multiplicado pelo peso. Entendi. Então, a gente tem que ter esse cuidado quando a gente vai consumir água, até porque também consumir em excesso é ruim. Sim. E muitas vezes as pessoas acham que estão consumindo a quantidade adequada, eu tomo 2 litros de água por dia, tá ok. Mas quando a gente vai fazer o cálculo, precisaria de 3, precisaria de 3,5. E isso atrapalha o processo de emagrecimento, né? A gente precisa ter esse consumo adequado para realmente ter todas as funções do nosso corpo funcionando normalmente. Pô, Carol, e aí se eu não tô com o corpo hidratado, quais são os sintomas? Porque eu acredito que um é a boca seca, o olho também tem a ver com isso? Sim, fica meio com certeza. que ardendo. E o calcanhar lá, o pé da gente, ele racha? É isso aí, acertei? É, exatamente. São os sintomas, né, que eu sinto. É exatamente isso. A pele fica super seca, né? Então, além de ter sentir a boca seca, né? A pele fica super seca. Dor de cabeça, eu pego muitos pacientes assim que um dos sintomas, Dor né? de cabeça? Dor de cabeça. E muitas vezes, tenta de tudo, vai em vários médicos, né? Toma medicamento e não passa, e às vezes era só tomar água. Era só tomar água. Meu Deus, será que esse é o problema da Josi, cara? A Josi Engraçado, tu tocou nesse assunto, agora me destravou um pensamento aqui. A Josi começou a zumba. E na zumba, ela tem que tomar bastante água, porque o corpo movimenta, enfim. E essa semana ela comentou que não está mais sentindo dores de cabeça. Meu, será que era isso? Sim, com certeza é bem comum mesmo. Questão intestinal, né? Às vezes o intestino não funciona muito bem. Sim. E 90% das vezes é a falta de água. Então, a gente sabe que o intestino como todo mundo fala da importância dele, né? Então, no processo de emagrecimento é muito importante. Então, se eu não tomo água, consequentemente, meu intestino não funciona bem. Consequentemente, aumenta a minha ansiedade, né? Porque no intestino a gente tem um hormônio que é bem importante, que é produzido, a serotonina, que dá uma sensação de bem-estar. Então, é uma cascata, né? Sim, tudo tem que estar bem alinhado. Exato. Pessoal, a gente está conversando com a Carolina Sofia, ela é nutricionista, agora recente passou em um vestibular para medicina. Ela vai deixar a cidade de Gaspar para ir ao Rio Grande do Sul cursar o sonho, né? Acredito que é um sonho para você. Sim, né? Com certeza. Medicina.
E ela tem um Instagram com 3.528 pessoas seguindo. Então, Carolina Sofia Nutricionista, já segue aí. Ela te ajuda a emagrecer e a encontrar sua melhor versão. É pós-graduada também em adequação nutricional. E a agenda, se você quer consultar, está na bio do Instagram dela. Carol, o que ajuda a perder peso mais rápido? Então, né, isso é uma questão bem delicada, vamos dizer, né, porque as pessoas sempre buscam um nutricionista, mas elas querem perder peso bem rápido. Olha aí. O que eu digo é que o combo para perder peso rápido é alimentação e atividade física. Sim. Porque eu já recebi pacientes que fazem tratamentos mais longos, né, que eu tenho alguns pacotes de 6 meses e tudo mais, e eu tenho uma paciente em específico que ela veio para mim, ela queria emagrecer, e ela não fazia atividade física, ela também não cuidava muito da alimentação, então a gente ajustou a alimentação dela, mas desde o início eu falei para ela, além da alimentação, você precisa fazer atividade física. Sim. Deixei isso sempre bem claro. No começo ela acabou não indo praticar atividade física, ela fez, né, a alimentação como eu tinha sugerido, ela perdeu um pouco de peso, mas não foi da forma como ela gostaria, e eu continuei batendo na tecla. Isso passou uns 3 meses, até que um dia ela decidiu, tá, vou começar a atividade física. E ela aliou os dois, né, alimentação, atividade física. Em 1 mês, ela perdeu o que ela não tinha perdido nos 3 meses. Olha só. Então, a junção dos dois é muito importante. E pensando em perda de peso rápida, a gente tem que procurar um profissional, né? Sim. Então, é muito complicado quando busca dietas muito restritivas, porque nem sempre comer menos é sinônimo de emagrecer mais. Muitas vezes, eu tenho que avaliar os exames de sangue dessa pessoa. Eu tenho que analisar se não tem algum problema na tireoide. Sim. Porque, tem um problema na tireoide, não vai conseguir emagrecer. Então, tem que... cada caso é um caso bem individualizado, né? E talvez uma estratégia vai funcionar para uma pessoa, não vai funcionar para outra. Então, eu utilizo o jejum intermitente com meus pacientes, funciona muito bem, mas não são com todos, né? Então, isso é bem individual. Mas existem várias estratégias. Hoje em dia, a nutrição tem uma gama enorme, né, de possibilidades. Então, existem várias estratégias para a gente utilizar, mas precisa ser pensado caso para caso. Caso a caso. Pessoal, olha só, aqui no Instagram da Carol tem o seguinte: 5 ideias de refeições detox para começar o ano mais leve. Então, ela coloca aqui uma literatura bem bacana no Instagram, muito bem organizado para te ajudar a perder peso. Engraçado, né? Que eu acho que é sensacional e as redes sociais elas nos proporcionam isso. Tudo de graça, né, Carol? Exatamente. Tem tanta dica que dá para colocar em prática e já começar o processo de emagrecimento, né? Tá aqui, ó, por exemplo, sopa de frango com legumes, filé de peixe com guacamole e saladas, suco verde e ovos mexidos, filé de frango com brócolis de frigideira e creme de abóbora. Tudo isso tá no Instagram da Carol. Já segue aí para você ter acesso a essas dicas que são sensacionais. Você trabalha muito com essa coisa do detox, né? Eu tô vendo aqui. O que é isso aí? Me ajuda. Então, a dieta detox é o que eu sempre falo que é como se fosse um start, assim, do emagrecimento. Sim. Então, eu costumo fazer bastante grupos, né? Então, eu faço, assim, com uma certa frequência. Eu monto grupos onde a gente fica num grupo no WhatsApp. Então, eu tô lá nesse grupo para dar todo o apoio e tudo mais, né? E as mulheres que participam recebem um protocolo detox. Sim. O detox nada mais o nosso fígado ele já faz naturalmente esse processo, né? Sim. Porque a gente, diariamente a gente consome muito agrotóxico, né? Muitas coisas, a gente vive num ambiente muito poluído. E o nosso fígado ele passa um pouquinho de trabalho para eliminar isso tudo. Mas ele faz esse processo naturalmente. A dieta detox, ela potencializa isso que o nosso fígado já faz. Entendi. Então, eu incluo nesse planejamento detox alguns ingredientes específicos, né? Tanto o própolis é bem bacana também. Então, eu faço shots, o suco verde. Então, tem vários vegetais que são legais para potencializar o nosso fígado, né? Então, ele nada mais é do que algo para começar o nosso emagrecimento. É isso que eu sempre falo. Ele não é uma dieta para ser seguida 1 mês, 2 meses. Tanto é que os meus
protocolos detox têm duração de apenas 10 dias. Sim. Então, é aquele start. Eu já tive pessoas que perderam 5 quilos em 10 dias fazendo o protocolo detox. Cara. Então, assim, os resultados são muito legais. Mulheres que diminuíram sintomas, desincharam, né? Sim. Então, é muito bacana mesmo. Tem resultados muito legais. Maravilha, pessoal. A gente está conversando com a Carolina Sofia, ela é nutricionista aqui na cidade de Gaspar. E o tema do nosso papo hoje é emagrecimento. A gente vai para o nosso segundo bloco, porque ainda tem muita coisa boa aqui para a gente perguntar para quem entende do assunto. Tá gostando do papo, Carol? Sim, com certeza. Para você que está aí do outro lado, muito obrigado. Fique agora com o comercial do nosso patrocinador. Já voltamos. Olá pessoal, eu sou o Laércio Arte, esse aqui é o Rafael. Nós somos sócios da Uinvestir, uma empresa focada na educação financeira, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. Além da educação, nós também trabalhamos com uma parte de consultoria, prestando serviço nessas áreas de fluxo de caixa, balanço. Rafael, conta um pouquinho da tua história. É claro, Laércio. Então, tenho mais de 10 anos no mercado financeiro, formado em contabilidade, em finanças, mestrado em controle de gestão. São mais de 500 alunos já, que a gente entendeu nesse tempo, são mais de 200 clientes que eu assessoro na parte de gestão de investimentos. É um prazer enorme, eu amo o que eu faço e é um prazer, né, ter você como sócio, com quem eu pude aprender muito ao longo desses anos. Conta um pouquinho do nosso tempo de Dudalina lá. Então, a gente trabalhou juntos na Dudalina também, na parte de controladoria. Eu sou formado também em contabilidade e administração, tenho pós em finanças e controladoria, mais de 25 anos de estrada na empresa de grande porte, e a gente quer passar toda essa experiência para o seu negócio, para o seu dia a dia e para as suas finanças. Juntos, eu e o Rafael, através da Uinvestir, podemos trazer luz à sua vida financeira. O nosso papel é deixar você mais tranquilo, aproveitando mais a vida, enquanto que as coisas rodam de uma forma mais redondinha. Redonda. Perfeito. Venha para Investir, com certeza vamos conseguir lhe auxiliar. Depois do comercial do nosso patrocinador, voltamos aqui no estúdio do Valor Entrevista, aqui no bairro Gasparinho, com a presença encantadora. Estamos recebendo a Carolina Sofia, ela é nutricionista e o tema do vídeo de hoje é emagrecimento. Carol, vamos falar agora com relação aos médicos, né? Para quem está assistindo a gente, que médico procurar para perda de peso? Então, tem a opção do nutrólogo, né? Você pode procurar tanto o nutrólogo quanto o endocrinologista. Mas sempre lembrando que tem que ter a nutricionista junto para fazer esse combo, né? Sim. É bem importante. O endócrino, ele vai cuidar mais da parte hormonal, né? Então ele vai analisar toda essa parte, ver se está tudo certo com os hormônios, porque muitas vezes a pessoa não emagrece por um desequilíbrio hormonal. Sim. Então ele vai analisar toda essa parte. O nutrólogo já vai cuidar mais da parte nutricional, né? Entendi. Mas existe uma diferença entre o nutrólogo e o nutricionista. O nutrólogo, ele não pode passar a dieta em si. Nós, como nutricionistas, nós passamos a dieta, quantidades, os alimentos. A gente passa um plano alimentar, o que comer no café da manhã, no almoço, no jantar. Sim. O nutrólogo não, ele vai passar orientações do que, sugestões do que comer, o que não comer, mas Legal. não vai passar em quantidades. E ele vai cuidar mais da parte nutricional, de vitaminas. Muitas vezes eles entram com medicamentos, né? Uhum. Que nós nutricionistas não podemos entrar, né? A junção dos dois é muito bacana, então eu já tive pacientes que se consultavam com o nutrólogo e vieram me procurar para ter uma dieta. Então muitas vezes estavam utilizando medicamento e fazendo dieta, porque é bem importante ressaltar isso, que somente o medicamento muitas vezes não funciona. Entendi. Por mais que a pessoa perca peso, porque ela perde o apetite, ela não sente vontade de comer, mas se ela não muda os hábitos, se ela realmente não muda a forma como ela se alimenta, o peso retorna. E às vezes retorna até mais. Acima do peso. Acima, retorna mais do que estava antes, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Ô Carol, e o papel do sono, cara, para perda de peso? Qual a importância? Meu Deus, fundamental, assim, são tantas, né, é tão importante que as pessoas
elas não se importam muitas vezes com o sono, Sim. porque todo mundo vive numa rotina muito estressante, uma rotina que tem muitas tarefas para fazer e muitas vezes acaba privando, né, tendo a privação do sono. Mas ele tem um papel importantíssimo porque durante o sono é onde a gente tem toda a produção hormonal. Sim. Então, se eu não durmo de forma adequada, eu acabo atrapalhando, né, desequilibrando os meus hormônios e isso atrapalha meu emagrecimento. Fora que aumenta a ansiedade, se aumenta a ansiedade eu vou acabar comendo mais, aumenta o consumo de doces, né? Então é uma cascata, mas dormir também, muitas vezes só vou tomar um remédio para dormir, às vezes também não vai ser um sono restaurador. Exato. A gente tem que pensar num sono que realmente seja um sono profundo, né? Que a gente tem várias fases do sono. Então, sempre para os meus pacientes eu passo a higiene do sono, que é como se fosse um manual com várias tarefas para o meu paciente fazer antes de dormir. Então, seja tomar um chazinho, parar de mexer no celular pelo menos uma hora antes de dormir. Sim. E dormir até no máximo 11 horas da noite. Sim. Então, tem que tomar esses cuidados, porque hoje em dia tá todo mundo muito com o celular, então às vezes deita na cama e fica ali mexendo no celular até a hora de dormir. A famosa né? correria, né? Exatamente. Você não consegue desconectar, cara. Tem muita gente assim, né? Muita gente. É super comum, né? E as pessoas acabam realmente esquecendo de descansar, né? Pois é engraçado. Eu trabalho com rede social, eu trabalho com mídia social aqui no Valor Entrevista. Parte do meu tempo é entrevistando, parte do meu tempo é editando vídeos e prospectando novos clientes. E eu durmo bem, 9 da noite eu já não tenho mais o celular do meu lado, já tá de boa, eu vou pra cama, procuro sempre isso sem o celular, tanto que ele fica na sala e eu costumo brincar, se alguém morrer aí e ligar durante a madrugada vai ficar ligando, porque o celular fica na sala, eu não tenho acesso a ele. E durmo muito bem. E tenho uma vida super corrida. Eu acho que as pessoas também têm essa preocupação, né, de tentar equilibrar a vida profissional, a alimentação, o exercício físico, né? É muito comum. Eu percebo muito nos pacientes, porque às vezes eles misturam o profissional com o pessoal, então chega, às vezes na hora de dormir, aí começa a vir os problemas do dia, Sim. ou coisas que eu preciso fazer amanhã, e acaba misturando tudo isso. Então, o momento de dormir é aquele momento para desligar, realmente. Sim. Pensando realmente na saúde, porque vai impactar não somente no emagrecimento, mas em toda a saúde no geral. Exatamente. Pessoal, a gente está conversando com a Carolina Sofia, ela é nutricionista aqui na cidade de Gaspar. Te ajuda a emagrecer e encontrar sua melhor versão. Ela é pós-graduada em adequação nutricional e a agenda, se você quiser consultar com ela, está aqui na bio do Instagram dela, Carolina Sofia, nutricionista. Quais os benefícios da perda de peso? Inúmeros. Inúmeros, muitas vezes. Eu sei alguns, Carol. Ó, por exemplo, você dorme melhor, você acorda melhor. Tem uma amiga que fala, eu tomo um remédio para dormir e tomo outro remédio para acordar. Geralmente então, assim. Com relação a você se alimenta melhor, elimina a ansiedade, ou seja, é sensacional quando você consegue equilibrar tudo isso, né? Exatamente. Eu sempre eu faço um questionário com os meus pacientes antes deles virem na consulta. Então, a primeira consulta eu envio no e-mail, eles respondem. Então, é um questionário com vários sinais e sintomas, né? Dividido na parte intestinal, na parte da cabeça. Então, dor de cabeça, inchaço, né? Tudo isso contempla nesse questionário. E depois de uns 30, 60 dias que ele retorna, eu envio novamente o questionário. E ele gera pontos, assim, né? E eu já cansei de ter pacientes que na primeira consulta o questionário deu 150 pontos e na segunda consulta dá 20 pontos. E é ali naquele momento que a gente começa a perceber o quanto que a perda de peso influencia na saúde em geral, que a pessoa muitas vezes nem se dá conta que é por conta disso, né? Então, reduz a dor de cabeça, melhora o intestino, reduz a ansiedade. A ansiedade é uma das coisas que mais melhora. As articulações. Principalmente joelho e tornozelo. Exatamente, porque diminui muito a inflamação. Um corpo que está com sobrepeso é um corpo inflamado. Qualquer
tipo de sobrepeso é uma inflamação para o corpo, porque tem gordura em excesso. Então, quando a pessoa fica no peso ideal, diminui essa inflamação e, consequentemente, vai diminuir essas dores, né? Diminuir a dor de cabeça, então melhora a pele. Sim. Os benefícios, assim, a pessoa nunca mais quer voltar à forma como ela vivia antes, porque ela percebe o quanto ela estava mal antes, e ela achava que era normal estar daquela forma. Pode ser comum, né? Muita gente estar em sobrepeso é uma coisa comum, mas não é o normal. A gente só percebe isso quando a gente está com o peso ideal. Exatamente. A gente vai fazer um corte para o nosso Instagram agora. Para você que está aqui no Instagram do Valor Entrevista, vai ter aquela pergunta de $1 milhão. Afinal de contas, o chocolate engorda mesmo? Não, ele não necessariamente engorda. Depende do chocolate também, né? Depende da qualidade, mas tudo, na verdade, na quantidade. Eu acho que esse é o principal ponto. Não digo nem tanto da qualidade. Obviamente que um chocolate 70% cacau, com menos açúcar, ele tem os seus benefícios, que são bem maiores do que um chocolate ao leite. Mas se eu amo chocolate ao leite, se eu gosto muito de determinada marca, e eu quero incluir no meu processo de emagrecimento, isso não há nenhum problema desde que eu consuma na quantidade adequada, né? Em ocasiões especiais, vamos falar, que não seja algo rotineiro, né? Sim. E uma coisa legal também de se falar é que eu sempre falo para os pacientes, se for comer um doce, nem pode ser chocolate ou qualquer outro, é interessante comer após uma grande refeição, após o almoço, por exemplo. Porque uma sobremesa. Isso, exatamente. Não, no meio da tarde eu vou pegar um chocolate. Porque o que acontece é que aumenta muito a glicose no sangue e isso acaba sendo prejudicial. Agora, se eu como depois de uma grande refeição, onde eu comi salada, eu comi uma carne, eu comi um carboidrato e depois eu como chocolate, o impacto que vai ter no meu organismo é bem menor. Entendi. Então a gente tem estratégias para incluir esse chocolatinho aí sem engordar. Show de bola. Para você que está aí no nosso Instagram, já segue aí a Carolina Sofia, ela é nutricionista aqui na cidade de Gaspar. Voltando aqui para o nosso YouTube, dá para afinar sem cortar o carboidrato? Com certeza. Dá, sim. Hoje em dia tem muitas pessoas assim têm o pavor do carboidrato, né? De fato, ele em excesso e dependendo da qualidade desse carboidrato, ele pode ser prejudicial para o emagrecimento e para a saúde em geral, né? Sim. Porque o carboidrato, ele vira açúcar no sangue. Então, se eu comer pão, macarrão, ele vira açúcar. É como se eu tivesse comido mesmo, tomado o açúcar, um café com açúcar. Sim. O impacto no nosso corpo é o mesmo. Mas a gente não precisa ter medo do carboidrato, é o que eu sempre falo. A gente não precisa cortar porque ele é importante, né? Ele faz parte de uma alimentação saudável. Sim. O que a gente precisa é dosar a quantidade, então isso é bem individual e vai depender da rotina da pessoa. Uma pessoa que é atleta, por exemplo, que eu atendo bastante atleta, de natação principalmente, eles precisam, não tem como eu pensar assim, não vou colocar carboidrato para esse atleta, não tem como. Faz parte da dieta. Faz parte, com certeza. Então, é bem bacana isso, mas precisa analisar quantidade e qualidade. Porque a batata doce é um excelente carboidrato, super saudável, tem vitaminas, né? Então, não é legal a gente retirar os alimentos. A gente precisa ter medo. A gente tem que saber combinar eles numa refeição. Pessoal, a gente está num papo aqui sensacional. Carol, tem pessoas que fazem tudo certinho, mas separam um dia da semana para o famoso dia do lixo. O que isso causa de problema? Ele causa problema quando é em excesso, né? Eu não costumo... eu digo para os meus pacientes que é a refeição livre deles, né? Porque se eu falar o dia do lixo, aí eles comem tudo que eles querem o dia inteiro. Parece até que é o urubu. A comida pode ver uma carniça. Então, assim, eu deixo a refeição livre para os meus pacientes, mas precisa ser com cautela e com cuidado, né? Sim.
Então, a refeição livre precisa comer principalmente aquilo que gosta muito. É o que eu falo para os meus pacientes. Às vezes eles, vou comer refeição livre e vou comer uma coisa que eu nem gosto muito. Não, separa aquela refeição. Você que está no processo de emagrecimento, separa aquela refeição. Eu gosto muito de comer bolo de chocolate. Então, eu vou deixar minha refeição livre vai ser o bolo de chocolate. Mas a gente tem que cuidar com a quantidade. Obviamente não vai ser uma refeição que eu vou fazer que vai estragar tudo. Então é o que eu falo também para todos os meus pacientes, no meu Instagram também. Então não precisa ter medo. Agora eu comi um pedaço de bolo, eu acabei com tudo. Não, eu acho importante até no processo de emagrecimento para que não tenha um escape, né? Para que não daqui a pouco vai chutar o balde, não vai querer fazer mais nada, Exato. porque vai enjoar. Então isso é importante. Que é muito comum, né? As pessoas terem a famosa recaída, né? Exato. Eu tenho muitos pacientes que chegam para mim com uma dieta muito restritiva. Então eles não podem comer nada fora do plano alimentar. E dá um mês eles perdem peso, mas o peso todo retorna. Então precisa do equilíbrio. O equilíbrio é a chave de tudo, porque até eu mesmo como nutricionista, eu também tenho as minhas refeições livres. Eu já tenho um hábito muito saudável, então para mim não é mais um sacrifício fazer dieta, né? Mas eu tenho minhas refeições livres, principalmente nos finais de semana, eu acabo deixando essas refeições para comer o que eu gosto, às vezes com a minha família, né? Então não dá para se privar dessa forma, mas é importante ter equilíbrio, saber dosar a quantidade, porque o exagero pode sim atrapalhar o processo de emagrecimento. Show de bola. Mais 2 perguntas para a gente fechar o nosso vídeo aqui com a Carolina Sofia, nutricionista. O nosso tema é emagrecimento. Vamos falar para os homens. A cerveja engorda? A cerveja engorda. É um grande problema se consumida em excesso, né? Como eu tô falando aqui desde o início do vídeo, porque o problema é a quantidade. Mas o problema da cerveja é porque o álcool em si, né? Como ele vira gordura, ele não tem nutrientes, porque às vezes se a gente come, vou sair da dieta, vou comer um hambúrguer, alguma coisa assim, ainda existe nutriente, tem a carne, né? Sim. O álcool não, o álcool ele vira gordura realmente, e ele tem bastante calorias, então ele tem 7 calorias por grama. O carboidrato, por exemplo, tem 4 calorias a cada grama. Nossa! Então ele já tem, além de ele virar gordura, ele tem essa questão de ter mais calorias. E o nosso fígado, porque o álcool é algo tóxico para o nosso corpo, então o nosso fígado quer eliminar. Então, se consumido em excesso, o nosso fígado ele vai prejudicar a função dele, então acaba sendo também uma cascata, prejudicando outras funções do nosso corpo devido ao consumo de álcool. Então tem que tomar bastante cuidado. O álcool conta também como uma refeição livre, é sempre o que eu falo para os meus pacientes, ou comer, né, ou beber. É importante também ter esse equilíbrio, mas ele de fato atrapalha o processo de emagrecimento, mas dá para também conciliar. Eu tenho vários pacientes que emagreceram 10, 15 quilos e consumiam com moderação sem problema algum. Falou a palavra certa, né? Moderação. Então tenha muita parcimônia aí quando estiver tomando a sua cerveja. E claro, não dirija. Importante para a gente falar agora com relação às crianças, muito infelizmente obesidade infantil, e um dos vilões aí é a batata frita. Com certeza. Porque além da fritura, gordura, né? Tem todo o carboidrato em si, né? Então, e a procedência, muitas vezes a batata frita, aquele óleo já está sendo reutilizado tantas vezes, a gordura saturada, a gordura trans, então é um grande mal, né, para a questão das artérias, aumento do triglicerídeos, né, aumento do colesterol. Então é muito importante ter esse cuidado, de fato, desde o início da vida. Eu já tendo algumas crianças, então é importante desde o início já levar a criança para uma nutricionista, já ir oferecendo os alimentos, as frutas, verduras, e oferecendo em variedade para acostumar o paladar dessa criança. Porque muitas vezes eu recebo crianças que já têm um paladar que gosta muito de açúcar, muito de carboidrato, né? Então todos os tipos de refrigerante. Então acaba se tornando um pouco mais difícil para mudar esse hábito, principalmente na fase, né, infantil. Então é importante desde o início da introdução alimentar ter esse cuidado,
para que isso, né, no futuro não seja um grande problema. Pessoal, a gente conversou com a Carolina Sofia, nutricionista aqui em Gaspar. Carol, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, como sempre, encantadora, muito inteligente, um papo aqui bacana para você sobre emagrecimento. Espero que tenha feito sentido para você. Aproveita a lente do Valor Entrevista e deixe a sua mensagem. Eu queria primeiramente te agradecer, né, Alan, novamente estar aqui fazendo essa entrevista. Então é um prazer imenso e quero agradecer a você também que está assistindo. Pode me seguir nas redes sociais, eu estou sempre postando bastante conteúdo. Agora eu vou ter uma nova fase, né, de estudante de medicina, mas continuarei com a nutrição, que é a minha grande e primeira paixão, vamos dizer, né? Sim. Então, com certeza eu vou unir os dois e continuo com os atendimentos e continuo à disposição caso você precise de mim. Vamos mandar abraços para fechar? É a doutora Márcia, né? A doutora Márcia. Um beijo para ti, tô te esperando aqui no estúdio pra gente conversar novamente. Carol, obrigado, tá? Muito obrigada. Sucesso para você, prosperidade para você, para toda a sua família e amigos, e para você que está aí do outro lado, muito obrigado pela sua parceria. Nós temos 11 mil pessoas nas redes sociais, mais de 700 vídeos produzidos, um trabalho feito com muita alegria e muito carinho para você que nos acompanha. Um beijo no coração, voltamos na semana que vem com mais novidades e novidades boas aqui no Valor Entrevista. Tchau. Tchau, tchau.